Bom, rapaziada, eu falei logo de cara que a gente ia dividir o estudo do eletromagnetismo em 4 casos, né? Só que isso é uma linguagem coloquial. Na verdade, os casos que eu mencionei, cada um deles recebe o nome de uma lei, tá? Mais importante que você saber o nome da lei, né? A primeira e a segunda é legal você lembrar que é a lei de Lorentz, né? Mas mais importante que saber o nome da lei é você saber utilizar essa lei. Então, nós estamos no terceiro caso, e o que seria isso, né? Diz a história que o Ørsted descobriu, né, que uma corrente elétrica aí pode gerar um campo magnético também. Tá? Aqui é legal fazer uma pausa para você perceber o seguinte. Na primeira aula, o que eu falei para vocês? Que o ímã, a magnetita, né, o ímã natural, era responsável por produzir o campo magnético B. Né? Só que aí todo mundo sabe, o campo magnético produzido por um ímã é relativamente fraco. Né? Fraco por quê? Ele não consegue, por exemplo, sustentar um objeto de ferro muito pesado. Né? Você sabe que, por maior que seja o ímã, né, você não consegue sustentar objetos muito pesados com ele. Né? E aí você lembra de qualquer filme de ação, se você tiver uma cena no ferro velho, né, sempre tem aquele guindaste, né, que consegue erguer um carro e levar até a trituradora, por exemplo. Né? Aquele guindaste tem o que na ponta dele? Tem um eletroímã. Então, o eletroímã seria baseado nesse princípio aqui, tá? Que se você tiver uma corrente elétrica, você consegue produzir um campo magnético. Só que qual a diferença do campo magnético produzido por um ímã, que é chamado de natural, né? E o outro que é produzido por uma corrente, que é chamado de induzido aí. A princípio, a principal diferença é essa aqui, ó. Se o campo magnético induzido, chamado de IND, né, é provocado por uma corrente elétrica aí, na verdade não existiria a princípio limite para o valor desse campo magnético que eu posso produzir. Quanto maior a corrente que eu tiver, né, que eu puder produzir, maior o campo magnético que eu vou conseguir induzir aí. E o ímã não. O ímã tem uma limitação natural, né, no valor do campo magnético que ele produz. Tá bom? Então, essas perguntas são duas de novo. Né? Se você tiver uma corrente elétrica aí, primeiro, qual a direção e sentido desse campo magnético que vai ser induzido pela corrente elétrica? E segundo, o valor, né, desse campo magnético aí. O valor eu já vou avisar logo de cara, você só vê cálculo disso em segunda fase. Né? Mas a direção e sentido, ó, você vê em primeira fase. A ideia é você lembrar a regra da mão direita aqui. Tá? Por isso que eu escolho apresentar as regrinhas nessa nomenclatura e desse jeito aí. Tá? Você vai colocar a mão direita alinhando o polegar na corrente I, e aí você vai girar os 4 dedos como se você fosse fechar, né, o punho para dar um soco, por exemplo. Né? Na hora que você fizer esse movimento para fechar o punho, tá, ele vai te mostrar como é que vai ser o campo magnético aí. Tá bom? Se você fizer isso aqui naturalmente sozinho aí, você vai perceber que um condutor retilíneo, se você mantiver o polegar 90 graus, né, sempre, com a palma da mão, ao fechar a palma da mão, o próprio movimento te indica que um condutor retilíneo vai provocar um campo magnético circular ao redor desse fio aí. Tá? Que toda corrente tem que ter um fio para servir de veículo para ela poder se mover. Se o I, fala bem coloquial aqui, né? Se o I for reto, o B vai ser circular. Então, nós temos um campo magnético circular, tendo como eixo, né, a corrente, o fio, onde está essa corrente elétrica aí. Bom, antes de passar a equação para vocês, a equação se chama equação de Biot-Savart. Tá? Como eu falei para vocês, o que menos importa é o nome. Na verdade, eu não estou escrevendo aí para vocês porque eu não lembro como é que escreve. Tá? Mas o valor do módulo do campo magnético seria outra letra do alfabeto grego aí. Tá? μ0, chamado de permeabilidade magnética, vezes o I, sobre 2π vezes a distância aí. Tá? Agora, na minha concepção, o melhor modo de você ver isso aqui, né, é pensar dessa forma aqui, ó. μ0, 2π. Eu destaquei em vermelho as duas variáveis da equação, porque na verdade μ0 é uma constante, né, depende do meio, e 2π são dois números também são constantes aí.
Então, como é que eu interpreto isso aqui? A parte de cima é fácil, né? O que está em cima é diretamente proporcional ao que está do lado esquerdo. Então, isso aqui eu já falei para vocês. Se eu aumentar a corrente elétrica num fio, aumenta o campo magnético ao seu redor. Tá? Essa distância D seria a distância que eu tenho da corrente, do fio, né, até o ponto no qual eu quero calcular esse campo. Então, o segundo modo de entender isso aqui também é relativamente simples. Vou apagar essas setas aqui. Se eu olhar agora só para a distância, o que eu percebo isso? Quanto mais longe for o ponto, né, quanto maior a distância no qual eu quero calcular o campo, menor vai ser esse campo magnético aí. O que é bem visível, né, no cotidiano, se você pegar um ímã, o próprio campo magnético, quanto mais longe você estiver do ímã, menor vai ser a atração dele sobre partículas de ferro, por exemplo. Né? Então, quando eu pego uma distância grande, o campo magnético diminui. Eu não tenho muito talento para desenhar, principalmente nessa mesa digitalizadora, né? Mas apesar de vocês tirarem barato dos meus desenhos, né? Eu estou avacalhando um pouquinho também porque eu falei que vocês podem contar com a aula em vídeo, né? Com imagem, para poder ver a aplicação das regras de mão. De qualquer forma, uma dúvida que aparece é a seguinte, né? Se eu pegar um fio e enrolar, agora sim, né? No formato de uma espira, um circular, e fizer uma corrente elétrica aí, né? Percorrer essa espira num sentido qualquer, né? Qual seria o campo magnético, melhor, no centro dessa espira aí? Tá? Eu uso esse exemplo para lembrar que eu poderia aplicar ao longo do fio a regra da mão direita no formato original, né? Mas se o vestibular perguntar apenas no centro do fio, o que eu posso fazer aqui é bem mais prático. Vocês lembram que no desenho anterior, o polegar estava ao longo da corrente I. E aí, a hora que eu fechasse o punho, né, fizesse o movimento circular, isso aqui era o B. Eu posso, né, sempre truque de cursinho, inverter a função desses dois dedos aqui. Quer dizer, eu posso colocar os 4 dedos na direção da corrente, se ela for circular. Então, girei os 4 dedos, simulando o movimento dessa corrente elétrica aí. Aí, se eu fizer assim, o polegar vai me indicar o campo magnético no centro dessa espira aí, tá bom? Gente, isso aqui é só regra de cursinho, mas você percebe que a princípio, então, a regra da mão direita, você não teria exatamente que saber quem é o B, quem é o I. A gente, na prática, faz o seguinte, quem for redondinho, você coloca nos 4 dedos. Quem for retinho, vai no polegar. Então, você pode colocar o I aqui, se ele for reto, né, se o fio for reto, e aí se você girar os 4 dedos, você obtém um campo magnético circular ao redor do fio. Mas também se pode fazer o contrário. Se você tiver uma corrente circular, você pode colocar o I nos 4 dedos, fazendo esse movimento, né? E aí o campo magnético sai no polegar. Então, ao contrário do que havia escrito um pouco antes aí. Se o I, o que eu escrevi anteriormente é que se o I fosse reto, o B seria circular. Então, agora, se o I for circular, né? Se o I for um círculo, tá? Isso vai resultar num campo magnético retilíneo, sempre lembrar, no centro dessa espira aí, tá bom? E aí é legal também que a equação para calcular o valor do B tem uma pequena mudança aí, né? Seria a permeabilidade magnética, que é constante. Esqueci de falar anteriormente, mas se é constante, quando é necessário o valor é dado. Geralmente eles só usam o valor da permeabilidade magnética do vácuo. Tá? Para eletricidade, vácuo é o meio preferido em vestibular. Vezes o I, tá aqui em cima está tudo igual, né? Sobre 2D. Quer dizer, é a mesma formulinha que a anterior, só não tem o π aqui, né? Anterior seria μ0i 2π vezes a distância. Aqui seria a mesma fórmula sem o π, ok? Bom, gente, uma observação ainda com relação à lei de Biot-Savart, né? Na verdade, eu estava enchendo o saco de vocês. O jeito de escrever Biot-Savart é assim. Só que eu vou lembrar de novo, isso aqui é o que menos importa, tá? A lei de Biot-Savart seria correspondente à regrinha da mão direita, né? Observação que eu queria fazer é a seguinte: se você enrolar um fio, na verdade tem um lado prático, né? Que enrolar um fio, em termos de engenharia, seria
seria um modo mais elegante de você estar colocando os fios num certo aparelho, tá? Mas tem um outro motivo de você enrolar o fio. Se eu pensar um pouquinho além, né? Se eu enrolar o fio várias vezes, isso aqui tá péssimo, tá? Não desencana disso, tá? Se eu enrolar um fio sobre um cilindro, por exemplo, acho que aqui fica mais fácil. Vamos fazer assim: pegar um cilindro, vou me apoiar nele, né? E eu vou enrolar um fio ao redor desse cilindro. Vamos ver se aí eu consigo desenhar. Você vai enrolar o fio assim, vai dar a volta lá por trás, vai sair por aqui. Agora ficou mais bonitinho. Dá a volta aqui por trás, sai por aqui e assim por diante. Tá bom? Quando eu faço isso aqui, eu acabo aumentando o campo magnético também, tá? E isso vai ser proporcional ao número de voltas, né? Se vocês lembrarem, um fio enrolado uma vez é chamado de espira, tá? Então posso pensar esse negócio como sendo o quê? Uma sequência de espiras aí. Isso aqui é chamado de bobina ou solenoide, tá? Na verdade, nós usamos como sinônimo em vestibular, principalmente em primeira fase, né? As bobinas solenoides têm diferença com relação ao modo como é feito esse enrolamento aí, tá? Por enquanto, vamos pensar que é a mesma coisa aí. Então, bobina ou solenoide seria o quê? Seria uma sequência de espiras aí, com a intenção de aumentar o campo magnético no interior desses fios enrolados aí, tá bom? Uma outra maneira de você aumentar mais ainda, né, esse campo magnético seria enrolar esses fios utilizando como base um cilindro de ferro, tá? Aí sim, esse núcleo de ferro, né, ele vai também colaborar para aumentar o campo magnético aqui.